Olá, tudo bom? Neste vídeo do Project Gear, eu vou comentar e resolver a questão 107 do caderno amarelo do segundo dia do Enem de 2019. Então vamos começar? Vamos dividir o enunciado em três partes: introdução, informação e questão. Introdução. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Informação. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg, de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até meio segundo, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito de resistência do ar seja desprezível. Questão. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Antes de continuar, perceba que essa questão faz parte do grupo de questões que testam exclusivamente o conhecimento do participante em relação a pelo menos dois assuntos: o movimento uniformemente variado, que resulta da queda livre do tijolo, e o teorema do impulso. Lembre-se também que a dica de ouro das questões do Enem é ler o enunciado pelo menos duas vezes, porque na primeira leitura você identifica o tipo de questão e os assuntos que estão associados a ela, mas é somente a partir da segunda leitura que você estará preparado a começar a isolar as informações de modo a resolver o problema. Veja só, ao final, o enunciado pede uma relação entre o peso do tijolo e a força impulsiva dele no capacete. O peso é dado pelo produto entre a massa do tijolo e a gravidade, que nesse caso dá 25 newtons. Já o impulso é dado pelo produto entre a força impulsiva e o intervalo de tempo que o tijolo age no capacete. Para resolvermos essa questão, precisamos saber quanto vale a força impulsiva, mas para saber o valor dessa força, precisamos saber quanto vale o impulso. O teorema garante que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Lembre-se que a variação da quantidade de movimento do tijolo é dada pelo produto entre sua massa e a variação da sua velocidade ao atingir o capacete. Antes de atingir o capacete, o tijolo adquire um movimento uniformemente variado em queda livre vertical, cuja aceleração é a gravidade, ou seja, 10 metros por segundo ao quadrado, porque a resistência do ar é desprezível ao longo do percurso dado pela altura de 5 metros. Então, a velocidade do tijolo ao atingir o capacete pode ser calculada com a equação de Torricelli, que relaciona a velocidade, a altura e a aceleração, isto é, v ao quadrado é v0 ao quadrado mais 2a ΔS. O enunciado é omisso em relação à velocidade inicial do tijolo. Então, nos resta assumir que ele cai com velocidade inicial nula. Assim, temos que v ao quadrado é igual a 0 ao quadrado mais 2 vezes 10 vezes 5, que é igual a 100. E, portanto, v é igual a raiz de 100, ou seja, v é igual a 10 metros por segundo. Essa é a velocidade do tijolo ao tocar no capacete depois de cair 5 metros. O enunciado afirma que ele interage com o capacete durante meio segundo. Isso significa que o impacto dura meio segundo. Depois do impacto, a velocidade do tijolo se anula. Portanto, a variação da velocidade do tijolo é ΔV igual a 0 menos 10, que é igual a menos 10 metros por segundo. O sinal negativo aqui representa uma desaceleração, mas não vou me prender ao sentido de movimento em si, então vou trabalhar apenas com o módulo, ok? Portanto, a variação da quantidade de movimento do tijolo é 2,5 vezes 10, que é 25 kg metro por segundo. Como vimos no teorema, esse é exatamente o valor do impulso. Com isso, podemos calcular a força impulsiva, que dá 50 newtons. Agora podemos finalmente comparar a força impulsiva com o peso. Lembre-se que comparar significa dividir. Então temos que a relação entre a força e o peso é igual a 2. Isso significa que a força impulsiva nesse caso é 2 vezes o peso do próprio tijolo. Então a alternativa correta é a letra A. Essa questão testa os conhecimentos do participante e a habilidade de fazer cálculos, tendo como base dois assuntos: o movimento uniformemente variado e o teorema do impulso. Lembre-se que você tem em média 3 minutos para resolver cada questão na prova do Enem, então eu vou dar uma dica. Que tal você tentar refazer essa questão e marcar o tempo que você demora para resolvê-la? Em um primeiro momento, pode ser que você demore 5 minutos ou mais, mas não tem problema. A ideia é que você refaça quantas vezes forem necessárias até que você consiga resolvê-la em menos de 3 minutos. Ao fazer esse processo de repetição, você vai estar se preparando para encarar futuras questões desse mesmo assunto com mais confiança e rapidez. Esse vídeo acaba aqui. Se você gostou, ajude curtindo e compartilhando. Você também pode se inscrever nesse canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos.
Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário. Obrigado por ter assistido até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.